Revolução queijeira. É a nossa hipérbole. Também é, como no dicionário, mudança sensível de qualquer natureza, provocando mudanças profundas na sociedade. E nossa natureza é distribuir, cooperar, fazer pensar. Com queijo, com terra, com gente. Boa noite para todo mundo. Estamos começando o Revolução Queijeira para discutir várias questões do queijo, para a gente trazer a história de alguns amigos e amigas que nos últimos anos tiveram suas vidas transformadas pelo queijo. Ricardo, muito boa noite. Eu quero que você se apresente falando quem é o Ricardo para o Ricardo. Boa noite, boa noite. Cara, toda vez que eu faço essa pergunta, eu sempre tinha uma resposta, assim, que eu acho que uma característica minha mais assertiva seria a de adaptabilidade, assim, de resiliência. Então, eu acho que eu sou esse ser meio camaleão, assim, que vou me adaptando a realidades diferentes. Camaleão resiliente, ficou, ó, chique. Para você que gosta de arte, dá para ir nesse caminho construir bastante coisa. Vamos conversar sobre isso. Legal. Agora trazendo para o queijo. Conta um pouco da sua entrada no mundo do queijo, como ela foi, como é que o queijo entrou na sua vida e o que tem acontecido? Então, eu sempre fui muito interessado por comida. E aí chegou um momento em que eu fiz um curso de técnico em gastronomia. E eu tenho um grupo de amigos que a gente viajava e nessas viagens sempre tinha comida a respeito. Era um dos pontos chaves das viagens e tal. E um dia uma prima minha me ligou e falou assim: Ricardo, tem uma loja chamada Queijaria lá em São Paulo e ela vende uns queijos muito legais. Segue aí no Instagram. Segui. Em seguida, eles vão fazer uma viagem para a Serra da Canastra. Vamos lá comer queijo na Serra da Canastra com eles? Vamos, tô dentro. Vamos lá. E a minha filha era bebê, a Gisela, minha esposa, ficou insegura de fazer uma viagem dessa. E eu fui sozinho com minha prima e o marido dela. E foi um universo que se abriu naquele momento para mim. Quando eu cheguei na Serra da Canastra, eu lembro do cheiro que eu senti do queijo, da massa do queijo sendo feita. Eu lembro do cheiro da queijaria do Zé Mário. Eu lembro que naquela tarde que a gente chegou no Zé Mário, era uma tarde em que a gente teria uma visita para uma cachoeira. Eu falei assim: o que eu vou fazer em cachoeira? Eu vou ficar aqui conversando com esse cara e comendo queijo, né? Assim, e ficou muito marcante, porque eu sou de uma formação muito tecnicista. A odontologia, você senta na cadeira, numa sala quadrada, entre quatro paredes, e faz um trabalho muito técnico. E aí, quando eu vi aquela possibilidade de um trabalho voltado para o campo, em que as pessoas tinham uma sinergia, né, o meu pingo teve um problema, vai no vizinho e ele compartilha com você o pingo para fazer um queijo. Aquilo ali não saiu da minha cabeça. Eu falei assim: eu quero aprender mais sobre isso. E desde então eu continuei fazendo os cursos da queijaria, e dali para Dom Rico foi um passo, né? Foi um caminho que era um caminho sem volta. E aí a Dom Rico nasceu em que momento? Assim, nessa viagem a gente conversou bastante, depois você continuou fazendo cursos. Mais ou menos há quanto tempo atrás? Eu continuei, quando eu fiz esse curso, que voltei, e aí eu via os cursos que a queijaria oferecia. E eu continuei fazendo, vou vendo o que vai dar. Eu não me via um produtor de queijo, mas eu queria entender como eles eram feitos, como que eram maturados, o que significava uma maturação de queijo, onde aquilo ia dar, né? Num dos cursos, aí eu fiz o caminho do queijo paulista, que já foi conhecer o universo dos queijos paulistas, que essa viagem me abriu horizontes ainda maiores, porque a gente tem aquela ideia de queijo no Brasil era queijo da canastra, né? E aí eu vi que o universo era muito maior do que isso. E daí foi um passo, assim. E aí chegou um curso em que você oferecia, a queijaria oferecia um curso sobre negócios, assim, como abrir um negócio voltado. E eu fiz, e aí chegou uma hora em que eu vi, sabe aquela coisa assim que o trem passa no ponto uma vez, se você não pegar ele, você perde a linha. E aí eu falei: o timing é esse. O timing é esse. Assim, não estava no meu momento financeiro para abrir a loja, toda essa estrutura que a gente queria oferecer, mas a gente entendeu, assim, e aí teve uma coisa muito legal, porque
essa revolução não foi só na minha vida, né? Ela foi na vida da minha família. Ela não transforma só a mim, ela transforma aqueles que me cercam. Desde a minha esposa, a minha filha, que teve que embarcar nesse barco comigo, até na clínica de odontologia, onde eu era gestor da clínica, além de dentista. Foi com a cara e com a coragem e deu certo. Eu acho que quando a gente faz as coisas com amor, as coisas acabam... O mundo conspira a favor. Eu acho muito interessante duas coisas que você falou aí que eu me identifico. Primeiro que em todos os cursos que a gente faz, né, a gente já faz curso há bastante tempo. Eu sou professor por natureza, aí, então gosto muito disso. E eu sempre falo isso para as pessoas, gente, o queijo é uma coisa nova. Então quem está fazendo o curso, como qualquer outra coisa, você precisa se dedicar, precisa entrar de cabeça, amor e tudo mais. Mas é o que você falou. Quem está entrando agora, quem entrou nos últimos 5 anos, quem está entrando nos próximos, está construindo talvez uma coisa que daqui a 30 anos, 40 anos a gente vai olhar e vai ver que foi uma coisa grandiosa, porque está se formando uma massa crítica. Estava falando até um pouco isso na live anterior, uma massa crítica de pessoas, tudo tem lado bom, lado ruim assim por diante, mas uma massa crítica de pessoas que a gente pode estar construindo uma história única de um alimento que é especial e sagrado no mundo, entendeu? Porque a história do queijo na França, na Itália, em Portugal, na Europa, é uma história muito diversa da nossa. Então, essa questão da biodiversidade, essa questão do que está acontecendo e tão rapidamente, de tanta gente entrando no mercado, como produtores, como professores, como comerciantes, assim por diante, eu acho que você entrou numa hora muito legal, assim, muito importante, estudando, correndo atrás. Eu acho que você é uma das pessoas que a gente valoriza muito, porque você não vende qualquer coisa, porque você está sempre viajando e buscando, tentando entender, conversando com os produtores. É muito importante isso. Os produtores, que são a base, né, os pequenos produtores espalhados pelo Brasil, que são a base de toda essa revolução, né, que a gente fala, eles precisam de pessoas sérias para poder trazer a experiência de vida deles para esses recantos que a gente tem em São Paulo, em Goiânia e assim por diante. E a segunda coisa é quando você fala de filho, né? Eu tive a oportunidade de criar os meus filhos também nessas viagens. Então, os meus filhos conhecem o Brasil inteiro, viajando para cima e para baixo e dormindo em tudo quanto é lugar. Essas coisas transformam. As pessoas que estão no nosso entorno, elas vão se transformando por isso. E aí as pessoas que vão na sua loja também, a todas as experiências que você vai realizando, as pessoas vão olhando para aquilo e falam, caramba, olha o que tem de riqueza no Brasil que eu nem imaginava. Então, muito interessante isso. Agora, a Dom Rico, né? A Dom Rico, bom, acho que era interessante você falar onde fica a Dom Rico, né? Que é a Dom Rico. Tá. Antes disso, eu queria voltar só num ponto, assim, muito rapidamente. Legal. Quando a gente abriu a Dom Rico, eu sempre tive a queijaria como referência. Isso é ponto, porque foi onde tudo começou e eu acho até normal que isso tenha vindo nesse sentido, assim, de ver a queijaria como referência. E à medida que a coisa foi evoluindo e a gente foi aprendendo um pouquinho mais, e eu me vejo muito pequeno no sentido de aprendizado, eu acho que eu tenho que aprender muito mais, e eu vi a necessidade que a gente precisava criar a nossa própria identidade, sabe, Fernando? E eu acho que isso é muito importante. Não dava para eu querer copiar a queijaria. Não dava para eu querer ter os mesmos queijos que o Fernando tem. E aí, assim, que queijo que fazia sentido para Dom Rico? Que queijo que fazia sentido para Dom Rico? Que queijo, que produtos além de queijo que fazia sentido para mim? E hoje é muito interessante porque algumas pessoas já entraram, eu fico imaginando o que é isso para a queijaria, assim, como vocês, pela dimensão das coisas. Assim. Algumas pessoas entram em contato comigo, lojistas, pessoas que estão abrindo, pessoas que querem abrir e que falam que a gente é referência para ele. Eu fico lisonjeado, né? Pessoas de Muito diferentes legal. regiões assim, do Brasil inteiro. Já teve gente de São Paulo, do Sul, do Nordeste e daqui do interior de Goiás, que falam que a Dom Rico é referência para eles e queria que a gente... Já teve gente que quis me comprar meu portfólio. No sentido assim, o que queijo que você vende? Eu pago, que você me passar a lista de seus produtores e tal. Eu falei assim, não, você não pode vir, eu não vou te cobrar por isso. Você vem aqui, tá exposto, eu não vou te esconder informação. Sim. Mas o caminho não é esse, porque o queijo que faz sentido para mim, para o meu cliente, para minha missão, sabe?
Não é o queijo que vai fazer sentido para uma pessoa que está no interior de Goiás ou lá na Paraíba, sabe? Você tem que entender qual que é o seu público-alvo e que caminho você quer seguir, sabe? Você perguntou assim, qual que é a sua missão? Assim, quando você perguntou, essa pergunta para mim é muito fácil, ela é muito nítida na minha cabeça, assim, porque eu sempre tive muito assim, é muito nítido para mim que a missão da Dom Rico era estreitar caminhos, encurtar a ponte, né? Fazer uma ponte entre o pequeno produtor e o consumidor. Resgatar sabores, sabe? Resgatar essência do alimento. A gente tem uma frase aqui que é estampada, escrita na parede, que significa assim, com as mãos e com afeto, né? E é muito, isso resume muito do que a gente pensa. É isso, né? A gente lida com experiência, né? E é muito importante isso que você falou, que cada um. A gente fala muito da identidade dos produtores, né? Uhum. Muito da identidade de quem é da canastra, ou do sul, ou dos queijos contemporâneos aqui de São Paulo, só como exemplo. Mas é muito importante que as outras pessoas da cadeia, eu, você e todo mundo, tenha também a sua identidade. Vamos trazer para queijo agora? Queria saber a sua visão, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente, assim, de queijo artesanal, né? Porque o queijo artesanal é uma coisa, queijo artesanal, mas o que é queijo artesanal? Tem inúmeras, não está no dicionário, nos grupos aí de WhatsApp, se você fala, cada um fala uma coisa diferente. Tem gente que vai para o cru e pro pasteurizado, tem gente que fala máquina ou não máquina, então tem inúmeras. Então eu queria ouvir a sua versão do que é queijo artesanal. Sabe a frase que eu te falei agora há pouco? Com as mãos Sim. e com afeto? Eu acho que é muito isso, sabe? É muito isso. Essa frase faz muito sentido pra gente, assim. E a coisa de você conceituar o que é um queijo artesanal é muito complicado, porque existem umas linhas muito tênues aí. Eu posso ser uma empresa de uma pessoa só, mas que exista uma máquina ali atrás que processa 2.000 litros de leite por dia atrás de mim. Assim como eu posso ter uma família de 10 pessoas envolvida na produção de um queijo que é familiar e que ele movimenta aquela família e aquela região e que traz uma produção manual, afetiva e que tem lida com o pasto, outro lida com o manejo, outro lida com a produção, outro com a maturação, outra com a venda. Isso é muito comum da gente, por exemplo, ter produtores em que o cara, o homem, o marido, muito comumente, ele trabalha com a lida dos animais e a mulher fica na produção do queijo diariamente. Isso envolve toda a cadeia produtiva deles, assim, de produzir com as mãos, de fazer. E aí, quando a gente fala assim, produzir com as mãos, Ricardo, a minha mãe produz um queijo e que ela tá com ler desenvolvendo um problema nas mãos na prensagem do queijo. É um movimento repetitivo que ela faz todos os dias e que ela está desenvolvendo um problema de dor articular em virtude da prensagem do queijo manual. Se essa mulher colocar uma prensagem mecânica, vai deixar de ser artesanal? Então, sim. Então, o que é máquina, o que é manual, talvez tenha um peso na qualificação desse queijo, mas para mim é muito mais afetivo do que mecânico ou manual, ou que é leite cru ou pasteurizado, nem entra nessa questão para mim. Com relação assim à cadeia, o que te chateia? O que você se irrita, que você fala, não precisava ser assim, nessa nova cadeia do queijo que você entrou há 2, 3 anos? É para polemizar ou não? Vamos pegar leve. Não, tem que ser. A gente tem que ir fundo, porque a gente está fazendo um trabalho fundamental. Então, eu vou começar de forma leve. A primeira coisa que me chateia em relação à cadeia produtiva do queijo é, sobretudo, a logística. Isso é uma coisa que me irrita. A logística, às vezes, ela é repressora, assim, e às vezes, ela chega a te impedir de trazer alguns queijos para gente. Fernando, ontem eu recebi um lote de queijo lá do pessoal da Canto, que teve queijo que chegou para mim 25% mais caro pela logística. Ele saiu de lá um preço, chegou aqui 25% mais caro só pelo transporte. E uma outra coisa que me chateia, e aí a gente já vai para um campo mais polêmico, é o engessamento.
é o encaixotamento. Quando eu te falei que eu saí da odontologia, não saí ainda, mas assim, uma coisa que me encantou na produção queijeira em detrimento da odontologia foi essa possibilidade de abrir horizontes, sabe? Dessa sinergia entre os produtores. E aí, quando você chega aqui em que existe um engessamento de um queijo cru, que ele não pode ser vendido, por quê? Quem falou isso? De onde tiraram essa ideia? A gente vive numa sociedade, eu não sei se isso é só no Brasil, a gente tem mania de falar assim, no Brasil é isso, no Brasil é aquilo, eu sempre falo assim, será que é só aqui? Mas a gente vive uma sociedade em que, vindo de cima para baixo, assim, verticalmente, é mais fácil proibir do que fiscalizar. Que tal se a gente sempre defende a coisa da rastreabilidade? Se a gente tem um cuidado, se a gente... Por isso que eu faço questão de ir lá na fonte, no produtor, para ver como ele produz, como que é a cadeia dele, como que é o processo produtivo, qual que é o passo, qual que é o gado que ele cuida. Se eu chego lá, Fernando, e eu vejo que o cara trata bem o animal, trata bem, quando eu falo assim, da água boa, pasto bom, trata ele sem violência, ordenha de forma higiênica, matura esse queijo com cuidado, com amor. Onde que está o problema de eu vender esse queijo, seja ele de leite cru ou pasteurizado? Né? E aí, mas aí é mais fácil proibir o cara de fazer o queijo de leite cru. É mais fácil do que ir lá e ver como é que ele está produzindo. Entendeu? Então, assim, eu sou um defensor da rastreabilidade. Então, eu faço a minha rastreabilidade. Eu vou lá e vejo como meu produtor. Eu acho que isso que você fala da visita, de conhecer pessoalmente, é meio que um mantra da queijaria até, né? E tem muita gente que não compreende a importância, acha que é caro e que não dá, como é que vai viajar o Brasil inteiro? A gente sabe que é mesmo, mas assim, como que você vai trabalhar com uma coisa que você não conhece, sendo que tem toda essa questão legal complicada, essa questão de que está se formando a cadeia ainda. O que te dá esperança em estar no mundo queijo? O que você visualiza daqui a 5 anos que você acha que pode ser muito legal nessa nossa cadeia? Bem, sobretudo, eu acho que a demanda de queijo artesanal, de queijo de boa qualidade, de uma forma geral, vamos restringir o artesanal. A gente ainda tem uma demanda reprimida muito grande, né? O nosso consumo de queijo ainda tem uma perspectiva de aumento de demanda infinitamente maior do que o que a gente tem hoje. Então, isso é quase que uma perspectiva, né? Nem uma esperança. E aí, sendo mais romântico, falando assim, sabe o que eu acho muito legal nessa coisa do queijo artesanal, do pequeno produtor? A gente fala muito de essência. Aí, a marca não tem valor. Eu não preciso ser a marca X mais cara, ou a do seu José, que fez lá no interior de Goiás. Todas estão no mesmo patamar, que eles se igualam. Tá? Quando eu falo em artesanal, em queijo aqui para as pessoas que vêm aqui me procurar, poderia ser um queijo francês. Não tem, o queijo francês não entra aqui. Mas eu poderia ter um queijo francês, mas ele estaria igual a um queijo vindo do interior de Minas. Entendeu? Então, isso me dá uma esperança na humanidade, sabe? Assim, sendo romântico. Eu estou sendo romântico aqui falando. Mas isso, a gente está falando em essência. A gente não está falando de glamour, de marca, de preço. Porque as pessoas que vêm aqui, ela vêm pela qualidade do produto e não pelo que ele veio de onde, ou por quanto ele custa, ou por que marca que é. No final do ano, a gente tem um produtor do Sul que ele está naquele limite já de pequena indústria, do pequeno produtor. E a gente pediu uns queijinhos, porque eu achei que eles iam bem numas caixas de presente corporativo que a gente estava fazendo. Só que quando chegaram aqui esses queijinhos, eles vinham numas caixinhas de papel escrito. E aí tinha um aspecto de produto industrializado, aquela caixinha de papel. Fernando, esses produtos ficaram estocados na minha prateleira. Ninguém deu moral para eles. As pessoas vinham direto para o queijo que estavam aqui, embalado no nosso papel manteiga, aqui. Então, isso, cara, me faz muito feliz das pessoas entenderem. Aquele queijo que estava lá era ótimo, era um queijo de boa qualidade.
Mas as pessoas que estão vindo aqui sobretudo, procurando uma coisa essencialmente feita pelo sabor, pelo modus operandi dele ser feito, sabe? Então, aquela caixinha pareceu industrializada e as pessoas rejeitaram. Legal, estamos indo para o final agora, e aí nos quadros, a gente tem sempre um finalzinho assim mais polêmico, divertido, brincalhão. E no Revolução Queijeira, é um quadro que chama Saia Justa. Medo. Mas eu vou colocar uma saia justa bem suave em você, fica tranquilo. A minha pergunta é uma suposição. Você recebeu uma denúncia, foi, né? Uma pessoa comprar com você, ela falou, eu conheço essa fazenda. Inclusive eu tive lá 2 semanas atrás, e não sei se você sabe, mas lá eles tratam os funcionários de uma maneira absurda. Né? Ninguém é registrado, todo mundo ganha mal, praticamente pararam no tempo, é como se fossem escravos. E aí, obviamente, pelo seu projeto, você vai lá delicadamente e vê. Sim. E aí, esse queijo é um queijo que é sucesso, é um queijo que as pessoas amam, que tinha um conceito que você vinha falando há anos que era sensacional, porque ele ainda tem sabor, ele ainda tem história, ele ainda reflete toda uma região, tem identidade e tudo mais, mas tem essa questão delicada. Qual é a postura do Ricardo Avelino depois de ver que isto é verdade? Isso é fácil. Não tem polêmica nenhuma nisso. Fernando, para mim, cara, tá fora de cogitação. Porque é o que eu falei, a gente vai lá em loco para ver todo o processo. E até o animal, se ele for maltratado, não faz sentido para a gente. Não faz sentido. E aí, quando envolve maus tratos, seja ele pelo animal, seja ele pelos trabalhadores, está fora de cogitação. Está fora de cogitação para a gente. E aí, porque assim, se eu fosse olhar pela parte financeira, a Dom Rico teria outra cara, e não essa que a gente tem desde o começo. Então, assim, essa está fora de cogitação para a gente. Não venderia esse queijo, se essa é a resposta que você quer. Perfeito. Não, eu não quero, mas eu sabia que você ia responder isso. Falei que a saia justa não era tanto assim. A resposta. Ah, sim. Não, eu imaginei que fosse por aí, mas aqui são assuntos que são importantes a gente tratar, porque acontece, né? A gente sabe que acontece e Sim. mostra o quanto a gente tem que estar atento, até para as nossas próprias ações, as nossas relações, né? Pessoais e comerciais, os nossos deslizes, mas a gente não pode ser hipócrita. Acho que todo Sim. mundo tem direito de errar, né? Todo mundo, de repente, pode dar uma escorregada, mas a gente tem que ser muito sincero com aquilo que a gente está proporcionando, né? O seu projeto, o meu e assim por diante. Bom, legal, Ricardo. Acho que foi um papo muito legal. Eu fico feliz porque a gente vem construindo uma relação aos poucos, nos visitamos. Quando estivemos aí, fomos tratados como rei e rainha. Como merece. E a gente, às vezes, na correria não consegue fazer o mesmo, porque São Paulo a gente tem sempre aquela desculpa, né, de que a gente está sempre correndo. E aí chega lá o Ricardo Gisela de Goiânia, e você fala, não, peraí um pouquinho, a hora que você vai ver, já saiu aquela confusão toda. Mas o mais importante é que a gente se sente muito privilegiado por ter parceria com pessoas assim, né? Como eu falei no começo, a gente não tem mais uma parceria formal, mas respeitamos muito o trabalho um do outro. Eu acho que o fato da gente estar com essa mesma pegada aí, querendo trazer cada vez mais gente para esse mercado que a gente falou, é o que importa, que é esse mercado da educação. Mercado não, que é esse trabalho de educação que, consequentemente, tem o ganha-pão e essa questão de trabalhar com o pequeno produtor. E muito obrigado pela sua participação. A palavra é sua e pode encerrar. Obrigado. Eu só gratidão, assim. Fernando, eu queria fazer um adendo aqui. A primeira vez, a gente indo lá para a Serra da Canastra, que você foi blá, 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 naquele micro-ônibus de São Paulo até lá, falando, e eu achei muito bonito o discurso teu, e aí chegou uma hora em que aquele discurso se repetia, e aí eu falava assim, peraí, será se isso... E aí chegou a hora em que eu vi alguns projetos dando sequência, que era o Filhos do Queijo, aquele projeto foi um dos projetos mais bonitos que eu já conheci, o Queijaria na Quebrada,
E aí eu vi, cara, que você tinha um discurso em que você colocava aquele discurso em prática, em essência, sabe? Porque tá cheio de gente fazendo um discurso fake aí, sabe? Hipócrita mesmo. E aí me fez abraçar com mais afinco a causa, sabe? Você foi um cara assim, sem querer passar pano, como os jovens de hoje falam, sem querer rasgar seda, como falávamos na época da nossa juventude. Opa, eu não sou velho assim, não. Mas vamos lá. Então, assim, eu fico muito feliz pela parceria que tivemos, pela amizade que construímos e pelos projetos que eu tenho certeza que vamos ter no futuro juntos. Assim, eu Não tenho sou, dúvida. você, Ricardo, quero fazer isso aqui. Minha resposta para você é sempre sim. E aqui é a mesma. É isso aí. Estamos sintonizados e continuaremos. Obrigado por tudo. Um abraço, viu? Beijo para todos aí. Tchau, tchau.